direitos humanos, de meio ambiente, de outros você tem simplesmente a representação daqueles que estão importando pneus e que estão revestidos de uma sociedade civil sem fins lucrativos e que, portanto, pleiteiam muito mais como um ator economicamente interessado do que como uma tradicional ONG. Mas ambos estão presentes, ambos serão ouvidos, ambos terão espaço para serem ouvidos pelo Supremo. Então, é importante a gente falar, quer dizer, a participação de atores não significa que nós estejamos falando de um grupo específico de atores, mas todos os tipos de atores. Se nós pegarmos, só para dar um exemplo, na Suprema Corte Americana, eu tenho informação que o ator que mais participa é a American Civil Liberties Union, é quem mais é recebida com amigos, mas depois é a American Rifle Association. Ou seja, então não existe aí uma seleção ideológica, todos passam a ter acesso a essa jurisdição. Bom, então vamos lá, como é que o Supremo tem processado isso? Então, há um primeiro problema. Os ministros não têm um consenso sobre os critérios para aceitação dos amigos. Quer dizer, cada ministro, cada relator aceita ou não aceita. Tá? Isso é absolutamente discricionário, eu não vejo por que não deveria sê-lo, mas não há um critério muito claro. Então, isso gera dois problemas, que eventualmente, organizações muito relevantes num tema ficam de fora e organizações muito pouco relevantes ficam dentro. Então, dá-se ouvido a atores que, eventualmente, não mereceriam ser ouvidos naquelas causas. Tá? Então, o critério de seleção, eu acho que precisaria ser melhorado. Tá? Segundo, na eventualidade desses processos gerarem audiência pública, também não se sabe muito bem qual é a função das audiências públicas. Eu participei de todas as audiências públicas que houve no Supremo até agora. E é muito interessante que cada relator deu uma configuração completamente diferente da outra. Né? Então, por exemplo, o ministro Carlos Brito fez questão que nenhum advogado participasse da audiência pública sobre células-tronco, porque ele falou que o que eles não sabiam era a diferença entre células tetritônicas e outras, eles precisavam ser bem informados sobre isso. Então, ele fez questão. E tinha uns infiltrados, um que era professor de filosofia e queria, daí descobriu. Então, houve um controle muito grande sobre o que o Supremo queria saber. E depois gerou no plenário um debate engraçadíssimo sobre o meu médico disse isso, o seu médico disse aquilo. Enfim, era relevante saber aquelas coisas todas, era necessário para o deslinde da causa saber tudo aquilo? Não importa. Mas o Supremo, ele escolheu o que ele queria saber na audiência pública. Na audiência pública sobre medicamentos, por exemplo, que foi presidida pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, a opção dele foi outra. Né? Quer dizer, ele não estava muito interessado na questão técnica, ele fez perguntas às pessoas que participavam. Ele queria saber, fundamentalmente, das repercussões econômicas daquele problema. Tá? Então, foi uma audiência pública marcada por um viés consequencialista, ou seja, o Supremo vai tomar uma decisão se ele quebra a propriedade intelectual, se ele manda distribuir medicamentos, se tem um custo, etc. Ele quer saber qual é o impacto disso. Então, essa foi a razão pela qual, aparentemente, ele convocou a audiência pública, porque essas foram as questões que ele fez e esses foram os atores que ele quis ouvir. Tá? Bom, a terceira audiência pública que eu participei, que foi das ações afirmativas, o ministro Lewandowski simplesmente abriu, ou seja, falaram historiadores, pedagogos, agentes dos ministérios, advogados, que vão depois falar novamente durante a audiência jurídica propriamente dita. Então, nós não sabemos exatamente. Então, a sociedade civil está felicíssima, ela vai para lá, agora ela não sabe o que vai ser feito com aquele discurso que foi produzido. Né? A participação dos ministros nessas audiências foi baixíssima, normalmente está o relator e algum colega que vem de vez em quando, nós não sabemos, será que os assessores estão presentes, não estão, quer dizer, isso é um pouco misterioso, e nós não sabemos qual é a repercussão disso sobre o ato decisório. Né? E por aí que eu pergunto, quer dizer, a função da audiência pública é simbólica, é dizer que o Supremo não toma uma decisão como ação afirmativa sem simbolicamente ter ouvido a sociedade, os atores que ele julga. Então, ele está sendo uma terceira casa do Congresso, né? Tá? Ouve, ele faz, etc. Depois ele delibera como quer. Né? Ele está assumindo
vamos dar, alternativa Gilmar Mendes, não estou atribuindo isso a ele, estou atribuindo a audiência específica que ele coordenou. Ele percebe que o Supremo tem um papel que vai gerar consequências do ponto de vista econômico, ele quer tentar compreender quais são essas consequências e ver as distintas contas dos lados em debate, o que não necessariamente é tradição. Né? Ou, na realidade, o que está se querendo é ter um ambiente mais pluralista, ou seja, vozes que não necessariamente consigam articular o seu discurso juridicamente de maneira muito concreta, possam ali, sem nenhum trâmite muito complicado, articular argumentos que sejam importantes para a Corte. Então, acho que esse é um problema. Bom, concluo, então, para terminar. O que, em relação à repercussão geral, me parece, é que o Supremo tem uma possibilidade histórica de refundar as estruturas do Poder Judiciário no Brasil, né, com a repercussão geral. Ela é muito mais importante do que qualquer outra medida que foi tomada, ao meu ver, na emenda 45. Né, isso por duas razões. Em primeiro lugar, porque, com a repercussão geral, ela tem condição de retornar aos judiciários estaduais alguma autoridade. Né? Autoridade, seja de implementação das decisões do Supremo, seja a autoridade de um certo experimentalismo federativo. Quer dizer, o Estado brasileiro é um Estado que permitiria que as diferentes unidades da federação tivessem esferas de divergência sobre a interpretação da lei federal e mesmo da lei estadual. Tá? E o Supremo, ele não mais, nesse sentido, quer dizer, se ele tivesse o cuidado de não assumir o papel que ele teve durante todo o século de corte de recursos, tá? Onde ele tem a obrigação de monitorar todos os pequenos atos de todos os tribunais brasileiros, né? Se ele abdicasse dessa função e realmente tomasse para si uma função muito mais limitada a casos de grande repercussão constitucional, ele ajudaria a que o Brasil tivesse um federalismo mais forte, ele ajudaria a que as cortes tivessem mais autoridade e ele também permitiria aquilo que se chamou hoje de manhã de cozinhar um pouco, eu não sei quem falou isso, eu só ouvi alguém falando, cozinhar um pouco direito, quer dizer, vamos ver se é melhor aquela solução que o Amazonas está dando ou aquela que o Rio Grande do Sul está dando. Isso não é absolutamente impossível dentro de uma federação das nossas dimensões, nós só teríamos a ganhar com isso. Né? Ora, para isso o Supremo ele tem que mudar por completo o modo como ele faz esse processo de seleção. Nós vimos hoje que 70% sobe. Né? O que nós precisaríamos é que o Judiciário tivesse um momento no qual ele toma uma decisão política do que sobe. E esse é um momento de participação da sociedade civil, onde ele cria a agenda do semestre ou do ano. O Supremo não pode ser um tribunal de trânsito, onde qualquer coisa que acontece no Congresso vai no dia seguinte, 24 horas, consegue-se uma liminar e toma decisão. Quer dizer, ele precisa organizar e criar uma agenda republicana das suas decisões. Então, se nós tivéssemos os meses de fevereiro, janeiro e fevereiro, onde o Supremo vai pegar os recursos extraordinários que lhe chegaram, vai analisar esses recursos, vai ter uma lógica sobre quais desses recursos ele vai analisar. Né? Ora, isso é uma revolução em termos de o modo como o Supremo opera. E aí ele informa o público. São esses os casos que nós vamos julgar esse ano. Né? Aí ele começa uma segunda etapa do seu trabalho, que é a etapa de oitiva. Então, aí sim as audiências públicas teriam um papel. Você vai, você faz as audiências públicas, você ouve todo mundo que você acha importante ouvir naquele caso, e depois ele passa por um processo de deliberação e apresentação das suas resoluções. Quer dizer, isso mudaria por completo e transformaria o Supremo numa arena pública que tem controle público sobre ela. O problema hoje, ao meu ver, fundamental, é o problema da intransparência da agenda do Supremo Tribunal Federal. Por que uma coisa sobe, por que outra coisa não sobe? Por que um habeas corpus é jogado em 24 horas e o outro fica 4 anos na gaveta? Quer dizer, por que uma coisa tem repercussão, por que outra coisa não tem repercussão? Então, é essa mudança da agenda que, ao meu ver, é o fundamental e é o que a sociedade civil mais quer para que ela possa incidir de uma maneira realmente republicana nesse processo. Muito obrigado. Bom, senhores, por uma coincidência,
todos os integrantes da mesa aqui são envolvidos com direito tributário, ou já foram muito envolvidos. E a matéria tributária é uma dessas que pode se beneficiar muito com a questão da repercussão geral, mas em que as experiências de autonomia das unidades da federação podem não ser tão satisfatórias. Quer dizer, se nós imaginamos em matéria tributária o custo tributário como um custo importante de qualquer atividade empresarial e a possibilidade de diversos tribunais regionais da federação decidirem de modo diferente quanto aos tributos federais ou quanto à extensão, tamanho da base de cálculo, dimensão de alíquota, o que constitui fase geradora ou não, a que estarão sujeitos as empresas situadas no seu território, nós temos talvez uma dificuldade muito grande no que diz respeito à uniformidade da tributação federal e a isonomia que é pressuposto por uma concorrência em igualdade de condições. Então, se me permite a observação, me parece que em matéria tributária, no que diz respeito à garantia de uma idêntica carga tributária para os diversos atores econômicos, faz com que seja conveniente que as questões realmente sejam decididas em sede de repercussão geral pelo Supremo. Não é por outra razão que a Corte Maior tem reconhecido a repercussão geral em quase todas as questões tributárias, a não ser aquelas que não se apresentem sequer como um questionamento de índole constitucional. A não ser que a matéria tenha cunho infraconstitucional, via de regra, ela tem se revelado como tendo, sim, relevância, ao menos econômica, a aconselhar o conhecimento de mérito pelo plenário. Pois bem, eu passo então de pronto a palavra ao professor Aldo de Paula Júnior para o prosseguimento da exposição. Doutor Leandro, doutor Oscar, prazer poder fazer parte dessa mesa, desse evento. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar o Ministério da Justiça, parabenizar o Supremo Tribunal Federal pela iniciativa que ultrapassa a discussão e a identificação de aspectos problemáticos relacionados a um novo instituto e atinge principalmente um aspecto de uniformização e de troca de informações e extensão dessas informações por todo o nosso país e toda a nossa federação, que, como já foi apontado aqui nos painéis anteriores, tem tantas distinções e tantas características que nos tornam talvez únicos dentro desse cenário mundial. A minha participação, creio que está muito relacionada a um projeto em que desenvolvemos no Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, relacionada à repercussão geral em matéria tributária. Então, a partir desse enfoque, nós identificamos alguns pontos de atenção e alguns pontos de reflexão e que eu gostaria de dividir aqui com os senhores, principalmente pela perspectiva da participação da sociedade. Eu tinha organizado essa apresentação e, depois das discussões, eu acabei alterando a ordem dessa nossa discussão e eu gostaria de chamar, inicialmente, alguns casos que ilustram bem alguns pontos que eu gostaria de debater aqui com os senhores. Por favor, se puder colocar o primeiro caso. O primeiro caso envolve uma discussão de um tributo federal, que é a COFINS. A COFINS é exigida pela União e a Lei 9.718 alargou a sua base de cálculo para considerar como faturamento toda e qualquer receita. Creio que essa discussão seja muito próxima da maioria dos senhores. Essa decisão proferida no plenário, ela teve a maioria no dispositivo, que é a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º, mas o precedente, que é citado aí, está o RE 346084, ele foi fruto de uma discussão em que os fundamentos não foram unânimes. Pelo menos nós podemos identificar duas correntes
nesses fundamentos que acarretaram a mesma conclusão para esse caso concreto, mas que em outros casos, ou para outros tipos de contribuintes, podem acarretar conclusões totalmente diferentes. Para um grupo dos ministros, o faturamento deve ser entendido como receita da venda de mercadorias e da prestação de serviço. Para um outro grupo de ministros, o faturamento ele já é mais amplo e ele alcançaria todas as receitas decorrentes da atividade empresarial daquele sujeito passivo. Essa distinção ela é muito importante na medida em que, se prevalecer a discussão ou o argumento do primeiro grupo, as instituições financeiras elas teriam uma redução substancial no âmbito do recolhimento da COFINS, ou seja, somente recolheriam essa contribuição sobre as receitas de prestação de serviço, cobrança, reemissão de cheque, enfim, e não sobre a sua receita principal, que é o spread bancário, a diferença entre os juros que ela paga e os juros que ela cobra. Pela outra perspectiva, essa discussão já não teria uma resposta tão simples. Pela outra perspectiva, e inclusive isso foi percebido pelo tribunal, logo depois do julgamento desse RE 346084, houve uma discussão, uma proposta de súmula vinculante que, com a abertura e o debate com a sociedade, acabou se suspendendo por conta dessa amplitude ou essa extensão do julgamento. E o tribunal considerou que a questão não está totalmente resolvida, ou seja, esse dispositivo, que é inconstitucional, a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, prevista no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718, ele não se aplica a todos os contribuintes. Então, esse é um ponto para nossa atenção. O segundo caso, o caso 2, ICMS, substituição tributária, devolução da diferença, ele traz um elemento, um complicador, traz uma pimentinha, para essa discussão, que é a nossa distinção, ou a possibilidade de cada ente federativo, cada estado, instituir peculiaridades em matéria de ICMS, apesar do ICMS se submeter a regras gerais estabelecidas por meio de uma lei complementar. Só para a gente uniformizar esse pano de fundo, a discussão envolve a aplicação ou interpretação do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que permite a exigência antecipada do imposto. Então, para fins de arrecadação, de facilitar a arrecadação, somente para trabalhar com um exemplo concreto, o ICMS, que é o nosso imposto sobre consumo, ele é exigido na distribuidora do combustível, por exemplo, sobre a operação que vai ser realizada na bomba, que vai ser realizada lá no posto de gasolina. E aí, isso até um parênteses, conversando com um estrangeiro sobre o porquê dessa substituição tributária, eu fui tentar justificar ele, falei, não, mas é porque simplifica a arrecadação. E ele disse perplexo, sem dúvida que simplifica, simplifica muito. Mas, enfim, o nosso sistema admite essa possibilidade, desde que se assegure a imediata e preferencial devolução, caso o fato gerador presumido não ocorra. Ou seja, a discussão que se põe é, se o preço de pauta foi de R$ 3,00 e o ICMS foi recolhido sobre uma presunção de R$ 3,00, mas no final das contas a operação foi de R$ 2,50, teria havido aí uma cobrança maior, se o sujeito passivo teria direito a essa devolução. Essa questão já foi objeto de uma ADIM, em que o Supremo decidiu de uma forma, e agora está em discussão em uma outra ADIM. Qual é o problema que se põe aqui para nós? Embora todos os estados trabalhem com a substituição tributária, e esse é um fato que vem aumentando à medida em que o tempo passa, não são iguais os blocos normativos em cada um desses estados. Ou seja, eu posso ter substituições tributárias diferentes com base em um mesmo fundamento constitucional. E aí, essa ADIM, que está mencionada aqui, a 2777, ela chega a ilustrar essa distinção. No voto do relator, o ministro Peluso, ele faz essa separação ao identificar que
existe uma determinada substituição tributária que está atrelada a um benefício fiscal, ela é opcional e, portanto, o contribuinte adere a um bloco normativo, portanto, a devolução, nesse caso, ela tem uma peculiaridade, e existe aquela outra substituição tributária em que não há benefício fiscal, em que ela é obrigatória e que o sujeito passivo é submetido a todas aquelas regras do regime. Portanto, tratar igualmente essas duas substituições tributárias, ela pode gerar uma certa perplexidade de acordo com a justiça ou a adequação de cada uma dessas discussões. O terceiro caso, também aqui para levantar um ponto de atenção, envolve uma questão tributária que não teve sua repercussão geral reconhecida, ou seja, o tribunal, no plenário virtual, ele recebeu o voto do ministro Menezes Direito, que, nesse caso concreto, entendeu não haver a repercussão geral, porque a matéria está restrita ao interesse das empresas urbanas, eventualmente contribuintes da referida exação. Essa interpretação, ela acaba gerando uma situação que, por conta do nosso pacto federativo e a distinção e atribuição de competência a cada um dos tribunais regionais federais, da possibilidade de existência de decisões diferentes ou de constituições diferentes em cada uma dessas regiões, né? Então, o Tribunal da Regional da Primeira Região ele pode ter um entendimento, o Tribunal Regional Federal da Segunda outro, da Terceira outro, enfim. Então, a questão constitucional ela acaba tendo interpretações diferentes no âmbito desses tribunais, e aqui surge o ponto também para nossa atenção relacionada à possibilidade de revisão de tese, ou seja, a legislação que prevê a repercussão geral admite a revisão dessa tese, até para que se permita a abertura à mudança da sociedade e a rediscussão dos problemas e maturação dos problemas. Creio que a apresentação do Dr. André foi muito feliz, na medida em que o tribunal também tem esse poder de decidir uma determinada matéria ou não e até, eventualmente, mudar o seu entendimento, se isso for o caso. E não há uma regulamentação, não há uma porta de entrada para essa revisão dessa tese. Então, isso, pelo menos nesse momento em que vivemos, nos traz uma reflexão, exige uma reflexão muito maior nessas decisões, porque a revisão, a possibilidade de alteração desses entendimentos, ela é muito complicada e até ainda não conheço um caso em que ela tenha acontecido. E o último caso, para levantar também alguns pontos para nossa atenção, é um caso relativo a uma cobrança de uma taxa, ela foi nomeada taxa de uso de solo. Esse caso foi muito interessante, que foi de um município de Rondônia, um município denominado Ji-Paraná, que cobrava pela utilização do solo e dos espaços públicos da concessionária de energia elétrica. Esse caso, ele teve a sua repercussão geral reconhecida em 2 de abril de 2010. 11 de maio de 2010, houve o pedido de inclusão em pauta. A pauta foi publicada em 14 de maio. No dia 17 de maio, houve um pedido de amicus curiae por parte da ABRASF, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Esse pedido foi rejeitado porque, pelo entendimento do tribunal, o timing, o momento para se realizar esse pedido era até a inclusão desse processo em pauta. E como ele já havia sido incluído em pauta, a associação ela não teve o seu pedido deferido. E o julgamento ocorreu em 27 de maio de 2010. Ou seja, independentemente da correção ou não desse julgamento, o ponto que eu gostaria de atentar aqui aos senhores foi o curto espaço de tempo entre o reconhecimento da repercussão geral no plenário e o julgamento de mérito efetivo, ou seja,
até que ponto haveria necessidade de um prazo maior para que a sociedade pudesse participar, ou que outros municípios, ou mais de 5.500 municípios que foram diretamente atingidos por essa decisão, que eles também pudessem trazer os seus argumentos, trazer os seus pontos de vista para essa discussão que teve efeitos e tem efeitos sobre todas essas realidades. Esses eram apenas casos para que nós pudéssemos discutir alguns pontos. Eu, rapidamente, vou aqui nos pontos em que já houve uma exposição, não vou me repetir, vou apenas reiterar como premissas importantes dessas nossas conclusões e dessa nossa exposição, que o contexto da participação da sociedade nesse processo, ele está diretamente atrelado à mudança de paradigma existente no âmbito do recurso extraordinário, né? O Dr. André Abud fez essa exposição de uma forma muito clara. Aqueles modelos estanques de controle concentrado e controle difuso, eles já não são tão separados e separáveis, né? São modelos que se interpenetram e se influenciam com uma objetivação muito forte do recurso extraordinário. Então, aquele canal de discussão, que antes era o canal mais democrático, né? Apesar, doutor Oscar, da colocação que foi feita de uma forma muito pertinente, da Constituição de 88 ter aberto para mais atores participarem ou acessarem a discussão sobre o controle de constitucionalidade, que antes era privativo do Procurador-Geral da República, aquele canal típico da sociedade, que era o recurso extraordinário, ele agora passa a ser um canal mais estrito, né? Um canal mais estreito, ou seja, e até que ponto essa mudança poderia reduzir ou poderia impactar na legitimidade dessas decisões que fossem ou que serão produzidas e são produzidas no âmbito da repercussão geral. Então, essa mudança de paradigma, ela mexe com alicerces muito fortes desse nosso modelo do controle difuso, e o principal deles é a ideia de subjetivação do processo. O recurso extraordinário, ele tem, na nossa história processual, um caráter de vinculação do pedido, aquela causa de pedir, e aquela discussão daquele interesse individualizado e plenamente identificado. Esse paradigma, ele não é um paradigma suficiente para essa discussão. Então, aqui nós temos uma mudança efetiva de modelo. O doutor André também apontou essas mudanças a partir do caráter aberto dessa causa de pedir, que o Supremo passa a englobar ou a analisar também no seu âmbito de cognição, não apenas aqueles argumentos que foram ventilados no recurso extraordinário, mas necessariamente todos os outros elementos dessa discussão, dos reflexos constitucionais dessa discussão. Se há essa abertura, nós também precisamos pensar em um modelo que permita ao menos um cenário em que essa abertura seja efetiva, né? Ao menos uma possibilidade de que a decisão que seja proferida nesse novo recurso extraordinário efetivamente tenha considerado todos os argumentos que pudessem ser ventilados nesse processo. E aí a participação da sociedade ela é fundamental para trazer esse contraditório, trazer esse elemento processual, esse elemento de formação da decisão, para que essa decisão tenha efetivamente legitimidade, seja efetivamente acolhida pelos cidadãos e que produza os efeitos de uniformização dentro desse nosso sistema federativo. De nada adiantaria nós termos uma decisão, por exemplo, nesse caso do ICMS substituição tributária, em que as peculiaridades não fossem consideradas de uma forma efetiva e os contribuintes continuassem se rebelando ou com uma instabilidade institucional que poderia levar eventualmente até a redução de arrecadação, crise no âmbito da concorrência, porque um poderia conseguir uma decisão diferente, enfim. Então, os valores que orientam essa participação da sociedade imbricam e aportam, em última instância, na legitimidade dessa decisão.
Portanto, a participação da sociedade ela já vem sendo acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, não só no âmbito do controle difuso, mas também no âmbito da repercussão geral. No recurso extraordinário, o tribunal vem aceitando, acolhendo manifestações, não só dentro daquele modelo de entidades governamentais ou daqueles legitimados originariamente para interposição da ADIM, mas também de representantes de determinadas classes que demonstrem um interesse direto no bom julgamento da demanda. Ou seja, não há necessariamente aqui uma tomada de posição em relação a uma parte ou outra, né? E isso até é uma demonstração dessa objetivação do processo individual, né? A objetivação do recurso extraordinário. O amicus curiae, ele não vem como um defensor do autor ou do réu, como defensor do recorrente ou do recorrido, mas como um partícipe desse processo para que aquela decisão seja a melhor decisão possível. Onde entra, e já fazendo uma análise também crítica desse nosso modelo, onde poderia e onde entra efetivamente a participação popular. Esse fluxo, ele de uma forma muito simplista, né, uma forma muito sintética, ele busca mostrar o passo a passo desse nosso recurso extraordinário. Da sua interposição pelo recorrente, ele vai ser selecionado pelo tribunal local ou pela turma recursal como um desses recursos representativos da controvérsia. Então, nesse primeiro passo, né, do contribuinte aí já o vício, o cachimbo deixa a boca torta, né, do sujeito, do recorrente, ele vai passar por um primeiro filtro. Esse primeiro filtro, ele, pelo menos até agora, ele não tem uma abertura, ou ele não tem uma participação da sociedade, né, um filtro exclusivo do tribunal que, diante da sua experiência em relação aos demais casos, identifica aquele processo que representa toda a complexidade do tema. Nesse aspecto, eu faço aqui uma observação, acho que seria interessante, até para efeitos de debate e efeitos de análise, a possibilidade de abertura desse processo para que a sociedade pudesse participar dessa seleção, que pudesse participar, pelo menos, da demonstração dos argumentos envolvidos nesse caso. É uma forma de se, pelo menos, selecionar determinados processos que representem essa riqueza de detalhes ou essa questão em toda a sua complexidade. O segundo momento, que está aí como item 3, é a análise da repercussão geral pelo próprio Supremo. Essa análise ela é feita pelo plenário virtual e, pelo menos na experiência que nós tivemos, é uma análise também que não conta com uma discussão ou uma abertura para a sociedade. É uma análise que há uma inclusão do tema nessa lista, né, uma inclusão do tema nessa pauta. Esse tema é discutido no âmbito do plenário virtual e ele é tido por aprovado, muitas vezes, pelo silêncio, né, pela não manifestação. E, a partir daí, também essa decisão, analisado um argumento ou não analisado o argumento, ele também vai ser replicado, ela vai ser replicada para todos os demais casos relativos a essa matéria. Então, como é um momento fundamental dentro desse processo, porque muitas vezes a complexidade do caso, ou muitas vezes a extensão do caso, ela pode não estar completamente refletida naquele processo que foi selecionado para essa discussão, também seria conveniente se avaliar a possibilidade de abertura ou de discussão da sociedade nesse âmbito, nesse nível também da análise da repercussão geral por meio do plenário virtual. Depois, o item 4 e o 5, eles podem ser analisados em conjunto, porque eles permitem, como de fato acontece, e de fato tem acontecido, a participação efetiva do amicus curiae, da sociedade, nessas discussões. No âmbito do processamento do RE, o Dr. Oscar
pontuou muito bem a existência das audiências públicas. Essas audiências públicas, elas são instrumentos de abertura desse julgamento para opinião, para manifestação da sociedade, manifestações técnicas específicas que reforçam e conferem uma maior legitimidade a essa decisão. E no julgamento, com a possibilidade, inclusive, de realização de sustentação oral pelo amicus curiae. O tribunal ele já tem admitido essa possibilidade no âmbito do controle concentrado e no âmbito do controle difuso também creio que há uma abertura para essa possibilidade. Uma vez publicado esse entendimento sobre o assunto, um outro ponto que surge aqui, que nós vamos retomar daqui a pouco, seria sobre a possibilidade de interposição de recurso por meio do amicus curiae, ou seja, se o amicus curiae teria legitimidade recursal no âmbito de um processo de uma outra parte, de um outro interessado. E, por fim, a possibilidade de revisão dessa tese. Só para a gente poder também encaminhar para os debates, uma questão que é muito importante para essa discussão é a possibilidade de intervenção do amicus curiae como um item previsto na própria legislação da repercussão geral. O artigo 543-A do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 6º, abre a possibilidade da manifestação de terceiros no âmbito da repercussão geral. Esse dispositivo ele legitima, inclusive, pela sua abertura, a possibilidade dessa participação no âmbito da análise da repercussão geral prévia, né, na análise do plenário virtual. Então, ela seria possível no âmbito do julgamento e processamento e também no âmbito da análise prévia desse recurso. Depois, o regimento interno repete essa possibilidade e, por fim, o artigo 482 do Código de Processo Civil, quando ele trata do incidente de inconstitucionalidade, ele já prevê ali a coexistência de 3 figuras, né? Primeiro, o Ministério Público e as pessoas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado, que podem vir a se manifestar nesse processo, e aí como amicus curiae, efetivamente. Os titulares do direito de propositura da ação de controle concentrado também teriam legitimidade para participar desse processo. E, por fim, os terceiros, né, que o Dr. Oscar pontuou muito bem, que envolve todos os tipos de atores, ou seja, não há uma restrição aqui que seja efetivamente uma entidade governamental ou uma entidade de âmbito nacional ou uma entidade sindical de âmbito federal, enfim. Essa abertura ela é total e é até conveniente que isso seja, principalmente nesses nossos estágios iniciais de implementação da repercussão geral. Enfim, eu vou passar a palavra de volta para o Dr. Leandro para abrirmos para os debates. Muito obrigado. Anote aí, a Câmara Municipal de Patos de Minas vai realizar concurso para o cargo de advogado. O prazo de inscrição vai do dia 22 de dezembro de 2010 a 23 de janeiro de 2011. A taxa é de R$ 60. O edital pode ser acessado pelo site www.fumarc.org.br. Olá, descubra neste Carreiras como se tornar um conciliador da justiça. Você vai descobrir como é a preparação para o cargo, que perfil deve ter esse profissional, se as regras são as mesmas em todo o país, que legislações são consultadas e os conhecimentos que complementam o trabalho no dia a dia. Estou esperando por você. Celeridade, transparência, segurança. O peticionamento eletrônico facilita o trabalho do advogado e torna a tramitação dos processos mais rápida.
Agora, alguns processos só podem ser recebidos pelo STF por meio da internet. E para enviar, é preciso ter um certificado digital da pessoa física, no formato A3 e que obedeça às normas da ICP Brasil. Depois é só fazer o cadastro no site do STF para usar o peticionamento eletrônico. Para que seu processo seja aceito, você precisa seguir algumas normas. Os documentos precisam estar em formato PDF e ter no máximo 10 megabytes. A ordem do processo será a mesma do envio dos arquivos. E é muito importante que o cadastro do material enviado e as informações estejam corretos e completos, garantindo um trâmite sem erros e sem demora. Cada processo só pode ser registrado uma única vez. Há possibilidade de enviar petições iniciais e incidentais. Para tirar dúvidas, consulte o manual do peticionamento no site do Supremo. A Central do Cidadão e Atendimento também está pronta para ajudar você. Processo eletrônico, o Supremo em sintonia com o futuro. Nos cabe, em primeiro lugar, agradecer penhoradamente aos nossos palestrantes, professor Oscar, professor Aldo. Nós sabemos que, embora agradáveis esses momentos, eles demandam, não é, de quem vem participar uma preparação e principalmente uma concentração no objeto que é proposto. Então, os senhores têm aceitado despender o seu tempo para discutir isso conosco, nos deixa muito honrados e satisfeitos. Muito obrigado. Nós tivemos duas colocações, talvez a partir de perspectivas um pouco distintas. O professor Oscar trabalhou muito, eu destaquei algumas palavras aqui, como poder, confronto, atores, interesses, divergências, e a partir, inclusive, da experiência pessoal do professor Oscar nessas audiências públicas, uma preocupação muito grande com a modelação desse sistema, né, de como deve ocorrer isso e com a eficácia dessa participação. Na medida em que as audiências públicas se dão, muitas vezes, como diz o professor Oscar, sem a participação da composição do tribunal que vai decidir, isso gera efetivamente uma preocupação quanto ao resultado efetivamente, né? Quanto para quem se está falando e de que modo isso pode repercutir na formação da decisão do tribunal. E aí me parece também de extrema relevância trabalhar o que o professor Aldo falou, na questão da legitimação da decisão do tribunal. Mas o que eu trago aqui como um questionamento inicial para essa parte de debates, caso haja interesse do plenário, é que quando se fala na ampliação dos atores no bojo desse processo, nós temos o que na repercussão geral? Nós temos um recurso extraordinário colocado ao conhecimento do tribunal. Com a participação de atores externos a essa relação processual, nós ampliamos o debate. Essa ampliação de debate, ela permite um conhecimento maior do tribunal quanto às questões, quem sabe, técnicas, quem sabe, fáticas, não no sentido de resolver questões fáticas, mas de compreender a questão jurídica que está posta, mas também permite que o tribunal se depare com novas razões de decidir suscitadas por esses diversos atores, aí, sob perspectivas muito específicas dos seus interesses setoriais, dos seus interesses de outras razões também, culturais, sociais, enfim, a partir da experiência de cada uma das entidades que se habilite
a participar dessas ações. Então, é muito provável, e é esse o desejo e a razão da abertura do processo à participação de terceiros, que surjam questões novas, questões que não seriam vislumbradas caso nós nos mantivéssemos numa relação processual em que as únicas partes fossem recorrente e recorrido. Eu gostaria de saber, se possível, a opinião dos palestrantes sobre a nova proposta do Código de Processo Civil, que cria uma dificuldade enorme quando se está falando em causa petende aberta. O artigo 10 do projeto do novo Código de Processo Civil, ele estabelece que nenhum juiz, nenhum tribunal, em quaisquer instâncias, portanto também o Supremo Tribunal Federal, os demais tribunais superiores, pode decidir, com base em fundamento, que não tenha sido submetido ao contraditório. Isso faria com que, a partir do momento em que o tribunal se deparasse com um novo argumento, sob uma nova perspectiva, com um novo fundamento jurídico possível para a sua decisão, ele tivesse que abrir vista para as partes nesse processo, sob pena de se verificar, e sendo adotado um daqueles fundamentos novos trazidos, uma nulidade processual. Então, esse artigo, em primeiro lugar, eu vou dirigir a palavra pela ordem ao professor Oscar. Esse artigo, ele, em primeiro lugar, ele seria um artigo conveniente, ele se justifica a partir da preocupação de fazer concreto o direito ao contraditório, à ampla defesa e, portanto, ao devido processo legal processual. Ele se justifica e há alguma peculiaridade que poderia fazer com que possamos entender, pelo menos, que haja de antemão já alguma inconstitucionalidade, se não total, uma inconstitucionalidade parcial, ainda que sem redução de texto desse dispositivo? Me parece que esse é um dispositivo que vai na contramão do processo de reforço da jurisdição objetiva criada no Supremo, primeiro em função das ações diretas de inconstitucionalidade e dessa nova forma que se deu à repercussão geral, ou seja, não se trata ali de um interesse individual, onde se forme um contraditório na disputa daquele interesse individual. Trata-se de um interesse meta-individual, coletivo, público, acho que casos são distintos, onde seria difícil você articular a polaridade dos argumentos entre as duas partes contraditórias, né? Então, eu não vejo isso como possível, não é sequer constitucional, não é possível, dentro de uma jurisdição objetiva que o Supremo exerce todos os dias, que ele pare um processo e fale, olha, mas realmente aqui houve um argumento a mais. Então, acho que isso é dificilmente aplicável ao âmbito da jurisdição constitucional, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar, onde as disputas não se dão entre duas partes bem definidas, mas a questão a ser resolvida tem um âmbito público, né? Esse é o primeiro ponto, né? Bom, se no âmbito da jurisdição constitucional não se pode mimetizar o tradicional devido processo legal com a bipolaridade entre as partes, você tem que criar um outro tipo de processo que seja, se me permite, o Aldo usou tantas vezes, a legitimidade. O que você está chamando de legitimidade? Você está falando algum processo que nós tomemos como razoável para a tomada de uma decisão. Ele é aceitável, as regras que estabelecem o processo, elas são favoráveis a que a conclusão seja uma boa conclusão. Ela leva em consideração todos os elementos, etc. Então, o que me parece é que nós estamos num momento de transição entre um modelo e outro. Quer dizer, com a ADIM, nós já, em alguma medida, resolvemos, abdicamos do devido processo legal bipolar. Tá? Houve uma abdicação e os ministros aduzem argumentos a hora que eles bem entendam. Lembro que o Caetano Veloso falou uma coisa, que o outro falou, que ele leu na Veja hoje de manhã,
Isso basta pegar uma decisão, você vai ver, olha, na Veja que eu li semana passada tinha um argumento e essa é a razão da decisão. Né? Então, ele tomou um rumo, né? Não sei se é um bom rumo, né? Eu tenho dúvidas sobre isso. Então, o que me parece é que esse momento de transição, onde nós abdicamos o modelo privatista de solução do conflito e criamos, e o Supremo busca legitimar-se, e ele abriu, escancarou as suas portas para que qualquer argumento vindo formalmente, seja pelo amicus, né, seja pela audiência pública, ou informalmente, os argumentos brotam. É a revista Veja, é o que saiu na Folha hoje de manhã. Né? Quer dizer, então, o Supremo, ele está... eu acho que ele criou um processo muito impuro, pelo qual não se permite a formação de um verdadeiro debate público com bases racionais. Né? Porque todo argumento é válido, todo argumento é colocado na mesa em pé de igualdade. Quer dizer, não existe sequer hierarquização do que importa do que não importa, o que tem autoridade e o que não tem autoridade. Então, a fala de um jurista num artigo de jornal tem mais autoridade, ainda que ele seja um jurista que é advogado de uma das partes, parece ter uma mesma autoridade, como se ele fosse um parecer do Ministério Público. Então, acho que hoje o Supremo precisa reconfigurar aquilo que ele aceita como argumento e quais são os mecanismos pelos quais esses argumentos entram no debate. Ponto número 1. Segundo, isso é culpa do Supremo. Segundo ponto, não é culpa do Supremo. É evidente que um tribunal que tem que decidir o volume de coisas que ele tem que decidir, não é simples ele dar atenção aos casos. Quer dizer, nós sabemos que casos de extrema importância são decididos em um período muito curto e com a pressão de tantos outros casos. Então, quando eu dizia na minha primeira intervenção longa de que o Supremo ele precisaria repensar o seu papel institucional e abdicar do poder, transferir para os tribunais estaduais uma grande parte do poder, é para que ele pudesse exercer com devida competência aquilo que lhe fica nas mãos. Ou seja, e aí, recebida toda esse influxo de informação, ele tivesse um processo decisório muito mais cauteloso. Hoje nós não temos um processo de deliberação. Vários amigos meus da GV, etc., têm falado isso, e eu concordo integralmente. Quer dizer, o que há é uma somatória de votos. Né? Muitas vezes esse somatório de votos, esses votos não dialogam. Então, os argumentos que são trazidos por essa ampliação de acesso são irrelevantes porque não são processados numa corte que discute para chegar, e aí, meu último ponto de comentar a sua resposta, o Supremo hoje raramente decide enquanto uma corte. Ele muito mais decide enquanto uma conta aritmética de vários ministros. Então, o resultado, isso é válido ou inválido, esses casos, é por maioria, né? E essas maiorias variam muito em temas, né, dependendo de tema. Então, você não tem a decisão da corte. Eu acho que o cuidado enorme, na medida em que você admite um instituto como a repercussão geral, é que as decisões não podem ser simplesmente a vitória é sua ou sua e aqui acaba o problema. Não é mais esse o papel do Supremo. A decisão dele vai repercutir para todos os outros daquela mesma. Portanto, o cuidado na sua construção interna tem que ser completamente diferenciado. Seria muito positivo que o Supremo pudesse, depois de somado o Fla-Flu e 6-5, bom, então alguém vai escrever a opinião da Corte pelo 6. E esse é o direito que vale no Brasil. Quando nós pegamos em todos esses casos dramáticos que a gente assiste, para você entender efetivamente qual é a decisão da Corte, é um suplício. Porque um decidiu de um jeito por um motivo, outro por outro motivo. Você não sabe qual é a decisão se ela realmente for implicar em uma desculpa, eu não estou olhando para vocês, uma má educação tremenda, uma coordenação de tomar isso com uma política judiciária. Como é que lá em São Paulo, no Amazonas, no Acre, vão implementar aquela decisão se a ministra Ellen decidiu por um motivo, o ministro Gilmar por outro motivo, e mesmo as decisões não são parelhas. Então, nós não temos a decisão. Nós temos os 11 votos, que são distintos. Qual deles eu colherei para tomar como a ratio decidendi que irá influenciar o modo como o meu tribunal decide em São Paulo?
Não sei. A do presidente, a do relator. Então, eu acho que o Supremo precisa, primeiro, abdicar de coisas para que ele possa fazer o que lhe ficou de maneira mais prudente e ser capaz de processar o que ele recebe enquanto influxo dos advogados e da sociedade e produzir uma decisão que realmente represente o direito que o tribunal quer, e não os votos dos separados ministros. Interessante mesmo, porque quando nós falamos em participação da sociedade, nós pensamos o quê, né? Participar é ter a possibilidade de ser ouvido, ter a possibilidade de ter as suas razões, o seu modo de ver a questão considerado, ainda que para que não seja, ainda que sem o acolhimento das razões, mas ser considerado, se sentir legitimando a decisão na medida em levar à consideração do tribunal alguma coisa. Isso parte necessariamente do pressuposto de que os ministros também considerem a posição um dos outros, né, para a formação de uma decisão comum. E principalmente, eu não digo, mas como produto disso, como consequência e como uma necessidade de consolidação do entendimento do tribunal, também redigir as emendas de maneira que sejam fidedignas à posição do colegiado e não do ministro que eventualmente conseguiu fazer prevalecer uma decisão de provimento ou de desprovimento do recurso. Né? Então, isso é uma construção, digamos, que depende de um esforço interno também do tribunal, no sentido de trabalhar de modo mais democrático internamente para poder se abrir para a sociedade. Mas eu vou encaminhar ao professor Aldo, antes do encerramento do painel, que já se avizinha, um outro questionamento, enquanto não me chegam perguntas da plateia, que é a seguinte questão. Nós falamos no instrumento da repercussão geral também sob uma perspectiva de política judiciária, no sentido de que sirva de instrumento de desafogamento do tribunal, para que o tribunal, se deparando com menos questões, possa melhor analisar aquilo que lhe é colocado. Então, na medida em que o tribunal passasse a apreciar uma única vez cada matéria, não se depararia com aquele volume enorme de recursos extraordinários, de agravos e instrumentos que batiam sempre às suas portas e que tinham que ser trabalhados, ainda que por decisão monocrática dos relatores, tinham que ser trabalhados um a um. Se isso é um modo de desafogamento do Poder Judiciário, eu perguntaria o seguinte: nós estamos numa discussão quanto a que tipo de decisão é essa, de decisão de repercussão geral. Ela é uma decisão, num caso concreto, ela está posta para ser aplicada pelos tribunais e assim se ter uma uniformidade. O legislador prevê que o tribunal faça um juízo de retratação, que não é um julgamento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem, é um juízo de retratação. Na pendência do recurso extraordinário, o tribunal se retrata e dá conformidade da sua decisão à orientação do Supremo, por isso a desnecessidade de análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, a não ser a tempestividade, porque o recurso intempestivo é um recurso num processo que já transitou em julgado. Né? Mas os demais recursos de admissibilidade perdem a razão de ser, perdem o sentido. Por quê? Porque o que a lei concede ao tribunal é uma coisa que não existia antes. O tribunal reconsidera a sua decisão. Ele não está julgando o recurso extraordinário em lugar do Supremo. Ele está revendo a sua própria decisão e, com isso, tornando prejudicado o recurso extraordinário. Mas, seja como for, o legislador coloca, então, para o tribunal de origem essa possibilidade. Né? E eu diria mais, talvez mais do que uma possibilidade, o tribunal deve conformar a sua posição à orientação do Supremo, a não ser que tenha elevadas razões para fazer o contrário. Não fazendo isso, o recurso supostamente tem a viabilidade de ser, aí sim, presentes os requisitos de admissibilidade, remetido ao tribunal para que o tribunal, se for o caso, casse a decisão
de origem. O que eu coloco é o seguinte: há uma discussão sobre a eficácia da decisão desse tribunal. E isso envolve o interesse dos terceiros em participar desse processo. Essa decisão, embora com o cunho objetivo que se dá a esse controle de constitucionalidade, um cunho objetivo não tal como as ações diretas, mas algo semelhante a um controle objetivo de constitucionalidade. Essa decisão do tribunal, se poderia dizer que ela tem eficácia erga omnes e que ela tem efeito vinculante independentemente da edição de uma súmula vinculante? E, nesse caso, ela desafiaria eventuais decisões conflitantes com a orientação do Supremo. Poderiam desafiar a reclamação diretamente para o tribunal, ou nós devemos, porque isso talvez tivesse o efeito oposto, né? Nós queremos desafogar o tribunal vai analisar uma única vez. E, de repente, dependendo do modo como a gente passe a ver essa decisão do Supremo, o tribunal vai não apenas decidir a questão constitucional, como passar a fiscalizar a aplicação. E isso, em vez de valorizar e devolver para o tribunal uma função importante, os tribunais de origem, que é analisar os recursos contra as decisões dos juízes de primeira instância, estão decidindo certo, decidindo errado, estão aplicando a orientação do Supremo ou não, testar a jurisdição a partir das orientações do Supremo, esses tribunais restariam esvaziados, porque, com base no pressuposto da eficácia da eficácia erga omnes, passaria a trazer diretamente para o Supremo, ainda mais numa era de processo virtual, em que o advogado tributarista lá, com um escritório bonito, uma estrutura boa, cheio de assessores, tem toda a facilidade de chegar e dizer: olha, a Receita está descumprindo, está fazendo alguma outra coisa, entra direto com uma reclamação para o Supremo. E nós simplesmente substituiríamos os recursos extraordinários anteriores pelas reclamações num número infinito. Quando a quem cabe dar aplicação, a princípio, aos tribunais de origem. Os tribunais de origem é que vão verificar se aquele efetivamente é o caso ou não, vão prestar jurisdição à luz do caso concreto. Mas eu gostaria de saber, então, o doutor Aldo, se ele comunga desse modo de ver a questão ou se entende de maneira diversa. Leandro, acho que essa questão está totalmente relacionada com a anterior, que foi respondida pelo Dr. Oscar, ou seja, essa decisão proferida pelo tribunal no âmbito de um contraditório novo, né, um contraditório que até alguns autores chamam de cooperação, enxergando na legitimidade dessa decisão, e aí a palavra novamente legitimidade, né, mas na possibilidade de produção de efeitos em relação a terceiros dessa decisão, na medida em que ela envolva uma discussão, ou que envolva uma análise de argumentos que não seja apenas formal, né, que a audiência pública não seja só um instrumento de apresentação desses argumentos, mas também um instrumento de diálogo em que esses argumentos sejam, na medida em que relevantes, rebatidos e consolidados dentro dessa discussão. Eu creio que já há uma aplicação erga omnes dessa decisão de fato. Ainda que não haja um dispositivo atribuindo um efeito vinculante erga omnes, como há na decisão no âmbito do controle concentrado, de fato isso já existe. E também isso não é novidade no âmbito da nossa prática processual, né? O artigo 557 do Código de Processo Civil já é um artigo que atribui uma eficácia a uma jurisprudência dos tribunais superiores de permitir que o relator, em uma decisão monocrática, já dê provimento ou negue seguimento ao recurso de acordo com aquela jurisprudência, ou seja, não há uma discussão de quantas decisões seriam necessárias ou de qual a clareza dessa jurisprudência. Então, nessa medida, a repercussão geral ela é mais segura e ela é mais confiável para os cidadãos do que o artigo 557, que era o modelo que vigorava até então, porque aqui não há mais uma jurisprudência difusa, uma jurisprudência que pode ser entendida como um ou de um outro aspecto pelos cidadãos. Aqui a decisão, espera-se que seja uma decisão precisa e delimitada no âmbito do seu alcance. E aproveito esse gancho também para comentar a objeção que foi levantada pelo senhor sobre o artigo 10 do projeto de Código de Processo Civil, que veda que o juiz
decida com fundamento em um argumento que não tenha sido objeto desse contraditório. Esse dispositivo, concordo com as observações do Dr. Oscar e complemento que ele pode ser interpretado em caráter conforme a Constituição, né? Para tentar manter essa integridade desse dispositivo, vale a pena observar que a decisão do Supremo em repercussão geral ela não resolve todos os problemas. Ela não é esse o objetivo, ela vai definir a interpretação constitucional daquele dispositivo em especial. Portanto, as questões ou os casos que envolvam a aplicação desse dispositivo passarão a ter a aplicação do dispositivo de acordo com aquele conteúdo fixado pelo tribunal, mas existem outros elementos, nesse caso, que podem ser relevantes ou que podem interferir num resultado, inclusive, diferente. O doutor André mencionou, em matéria tributária, o Supremo pode reconhecer, por exemplo, que um determinado tributo é constitucional, e aí o dispositivo da repercussão geral será, o tributo X é constitucional, mas naquele caso individual do contribuinte A, o lançamento tributário foi feito após o prazo de decadência. Portanto, o tributo é constitucional, mas naquele caso especificamente o lançamento será derrubado porque há ali um outro elemento que extingue o crédito tributário. Ou seja, então é interessante também a gente colocar a repercussão geral dentro do seu devido alcance, que é a interpretação efetiva desse dispositivo constitucional e até com uma visão um pouco conservadora, quanto mais restrito for esse dispositivo, pelo menos no início, eu creio que a gente vai ter mais segurança na sua aplicação. Bom, encaminhando então uma pergunta para o plenário, não está escrito aqui quem formulou, mas está tão bem escrita que eu vou, não tenho por que resumir, eu vou fazer como está, direcionado ao professor Oscar. Eu só peço que a resposta se dê em 2 minutos, para nós podemos encerrar o bloco. Ao professor Oscar Juliano, o artigo 543C, parágrafo 3º, específico para o STJ na análise RESPs repetitivos, permite ao Tribunal de Destino perguntar aos tribunais de origem como eles estão decidindo aquela matéria. Entendo que esse dispositivo pode ser usado pelo Supremo Tribunal Federal na análise da repercussão geral em recursos extraordinários repetitivos, a uma porque perfeitamente compatível com o 543A, parágrafo 6º, a duas porque não me parece razoável se dê ao STJ mais alternativas para enriquecer seu processo decisório que é o Supremo Tribunal Federal em situação análoga. Pelo que eu sei, entretanto, esse dispositivo não vem sendo aplicado sequer pelo STJ. Assim sendo, pergunto, será que esse dispositivo é desnecessário mesmo, ou os tribunais adquem precisam se abrir mais para a contribuição daqueles que estão no patamar atual? Penso que esse seria um mecanismo interessante para ampliar a participação dos atores, democratizar e aperfeiçoar o processo decisório. Afinal, não se pode dizer que o pensamento da Corte ou juízo de origem já está nos autos, porque neles só estará o daquele juízo de onde proveio o recurso representativo, e o dos outros, onde pode haver milhares de feitos similares que mereceram diversas outras apreciações ricas em argumentos e que poderiam trazer aportes importantes. Onde está? Nós estamos no meio é ótimo viver momentos de mudança histórica, mas é angustiante, né? Nós estamos num momento desse. É um momento onde a estrutura do Poder Judiciário brasileiro foi recolocada em bases muito abstratas pela Emenda 45 e cabe a nós agora dar conteúdo a essas mudanças, a indicação dessas mudanças. E nós estamos vendo que um elemento específico, nós estamos tratando de um pequeno elemento, ele já gera uma quantidade monstruosa de discussões. A repercussão geral, ao meu ver, ela fortalece isso que eu estou chamando de jurisdição pública, jurisdição de interesse público, tá? E, portanto, o papel das partes tradicionais ele é um pouco deslocado pela participação de outros atores importantes para o desfecho daquele ponto, né? Eu não tenho, você usou a palavra muito elegantemente, né, que o amigo da corte é aquele
que não é uma parte, mas é interessado no bom desfecho. É evidente que só que nós temos percepções distintas sobre qual é o melhor desfecho. Então, é evidente que os amigos são interessados, né? Eles têm um interesse num desfecho ou no outro desfecho. Não. Então, o que me parece é que, quando nós assumimos, por intermédio da repercussão geral, que esse é um caso de tal relevância, que merece a atenção do Supremo e que ele merece um processo distinto de deliberação, ou seja, ele permite, né, e é isso que o Código de Processo Civil faz, ele permite o ingresso de outras pessoas para opinarem, tá? Talvez não tenha pessoa mais importante para opinar do que as cortes de instância inferior, que já vem metabolizando esse problema. Tá? Então, aí a questão é não só aquela corte da onde provém o recurso, mas outras cortes que o tribunal eventualmente entendam relevantes e que tenham dado uma contribuição sobre aquele tema. Quer dizer, eu vejo que isso é uma contribuição ao bom desfecho do processo. Tá? Então, eu veria com a maior simpatia que esse dispositivo, que eu não acompanho o trabalho do STJ, portanto, eu não sei se ele vem aplicando ou não vem aplicando o referido dispositivo, mas eu vejo com a maior simpatia que o Supremo se apropriasse desse dispositivo, afinal, ele está no Código de Processo e ele pudesse utilizá-lo. Veja, cada corte, ela vai criar um processo para um país específico, né? Enquanto a gente falava, e ainda dentro dos meus 2 minutos, eu penso que a Corte Indiana, por exemplo, ela aceita ações epistolares. É um preso que escreve, não é o habeas corpus tradicional, e aí ela cria um procedimento para resolver aquele problema. Então, ela cria comissões, ela estuda, ela tem um formato específico para solucionar grandes problemas, né? E o Supremo talvez ele tenha que criar também mecanismos específicos e, nesse sentido, ouvir melhor, dar mais atenção às cortes estaduais e aos tribunais regionais, me parece que seria uma solução inteligente, porque, afinal, né, nós sabemos que o direito traz tantas peculiaridades que ele não é uma ciência, vamos dizer, de razão abstrata, que contar com a experiência é algo muito importante. Então, receber melhor, ouvir melhor as cortes, eu acho que seria algo prudente a ser feito para que haja uma melhor solução. Gostaria mais uma vez de agradecer a preferência do professor Oscar, do professor Aldo, em nome do Supremo Tribunal Federal e do Ministério da Justiça. É importante para a comunidade jurídica brasileira que nós estejamos aqui discutindo, porque esse é daquelas questões em que nós estamos trabalhando para compreender o problema ainda. Sequer os problemas estão plenamente definidos, né? E que se consiga dar alguns passos já é extremamente valioso para a experiência que o Supremo está construindo sobre essa matéria e que vai construir com certeza juntamente com os tribunais que integram o nosso sistema judiciário em todo o país. Eu agradeço também a todos os que se mantiveram aí atentos e prestigiaram esse painel. Muito obrigado.